Olá, eu me chamo Igor Santos Fonseca, eu tenho 22 anos, eu sou ator, bailarino, declamador, produtor artístico e hoje eu vou contar um pouquinho da minha trajetória como artista no município de Paranavaí. Então, a minha infância toda eu cresci na cidade de Santo Antônio do Caiuá, onde meus pais moram até hoje, onde eu estou agora. E eu não me recordo de participar de muitos projetos artísticos no período da escola, quando estava na escola, né? Acho que um dos fatores é em relação à cultura da cidade, né? Que não tem muito incentivo a esses movimentos artísticos no município. E também por questão da cultura da escola também. A maioria dos projetos relacionados à arte na escola era pensando em alguma data festiva, então iria ter lá o feriado da Páscoa, então os alunos do 5º ano iriam montar uma apresentação da Páscoa. Data do Dia das Mães, uma apresentação em homenagem ao Dia das Mães. Natal, festa junina. Então, foi sempre muito... A arte foi sempre muito voltada para essas datas festivas, né? Mas eu lembro, né, da minha infância, assim, de eu gostar muito de televisão. Eu sempre gostei muito de TV. Meus pais... assistem novela até hoje, né? Assim, são noveleiros, não perdem um capítulo. Eu também acompanho sempre que possível novelas. Mas eu lembro muito da minha infância de eu acompanhar no domingo à tarde o programa do Didi e os Trapalhões, né? Então eu lembro que todo domingo eu almoçava correndo pra 1 hora sentar na frente da TV e assistir os Trapalhões, assistir todos os episódios. Então eu gostava muito disso. Eu me lembro muito dessa referência de comédia do Didi e dos Trapalhões lá. Quando eu vou começar a atuar lá em 2014, né? Então, até esse período, até 2013, né? Até 2012, eu continuei morando em Santo Antônio do Caiuá. E no ano de 2013, no final de 2012, começo de 2013, eu ganhei uma bolsa de estudos no Colégio SESI de Paranavaí. Ganhei uma bolsa de 75% de desconto na mensalidade. E junto a essa bolsa eu ganhei um curso profissionalizante, que eu deveria fazer isso no 2º e 3º ano do ensino médio. Então, quando eu ganho essa bolsa de estudos, eu tenho de me mudar para Paranavaí, né? Então, eu me mudo para Paranavaí em 2013 e minha vida praticamente ela começa do zero novamente, né? Porque eu saí da minha cidade natal desde que eu vivi lá meus 14 anos de idade e mudo para uma cidade nova, onde eu não conheço absolutamente ninguém, passo a morar numa casa de estudantes. Conheci 1 ou 2 alunos que já estudavam no colégio, que eram daqui da cidade, mas assim, não eram pessoas próximas. E então minha vida ela começou do zero quando eu me mudei para Paranavaí. Então, no 2º semestre de 2013, né, foi quando eu comecei a me sentir mais integrado ao colégio, surgiu a oportunidade de fazer parte de uma oficina de dança que estava sendo ofertada no colégio. Essa oficina de dança ela estava sendo ofertada pela professora Vânia Mar, que é esposa do Reinaldo Marques, que era o professor de arte no colégio do colégio na época. Na época ela estava fazendo uma pós-graduação em dança em Maringá e o projeto de graduação dela, de trabalho de conclusão da pós-graduação, era algo relacionado à dança na escola. Então ela tenta trazer esse projeto de dança para o colégio, consegue, e oferece de forma gratuita para os alunos do período de contraturno. O Colégio SESI ele era um colégio integral na época, então a gente tinha aulas de manhã e uma vez na semana a gente tinha aula à tarde obrigatória. Então os outros dias da semana, os outros 4 dias da semana, a gente tinha o tempo livre aí para poder fazer parte de outras atividades que o colégio ofertava. No caso, ofertava oficina de teatro, de dança, então eu comecei a fazer parte da oficina de dança que começou a ser ofertada pela professora Vânia. Então, nesse período aí, a gente estudava de manhã e à tarde ia para os ensaios, para as aulas de dança. E lá no final do ano a gente montou uma apresentação de finalização de oficina. Daí, no caso, foram 2 apresentações. A oficina de teatro apresentou uma apresentação de encerramento de teatro no fim do ano. E de dança apresentou um espetáculo de fim de ano de dança também. Isso tudo no mesmo dia, uma em sequência da outra. Isso aconteceu na Casa da Cultura, né? No caso de dança que eu participei, foi onde surgiu o grupo Dançarte. E nesse ano de 2013 a gente desenvolveu o projeto, eu não me lembro
o nome do espetáculo, eu não me recordo, procurei nos meus arquivos, não encontrei o nome, porém eu lembro que foi algo relacionado a uma linha do tempo musical. Então a gente montou um espetáculo de dança que a gente contou a história da música através da dança. Então a gente começou lá na década de 60, de 50, com as músicas mais antigas e foi conforme a linha do tempo, com diferentes estilos musicais, chegamos até os dias atuais com as músicas. Isso em 2013. Aí foi basicamente isso, né? Aí no ano de 2014 eu recebo o convite do Reinaldo a fazer parte do grupo de teatro Os Protagonistas, né? Então comecei a fazer parte do GT Os Protagonistas no ano de 2014 e a gente desenvolveu alguns projetos, né? No caso do GT Os Protagonistas, eles já tinham um trabalho montado, que era o Enterro da Cachorra e outras esquetes menores. Porém, com a saída de alguns integrantes do grupo, por questões de estavam se formando no ensino médio, estavam mudando de cidade, começaram a faculdade, alguns integrantes do GT saíram e então eu entrei e assumi o papel do Enterro da Cachorra. No caso, o papel que eu assumi no momento que eu entrei em 2014 foi o personagem do Major Antônio Moraes. Esqueci de falar, mas o Enterro da Cachorra ele foi uma adaptação do primeiro ato do Alto da Compadecida. Então, a gente pegou o primeiro ato do Alto da Compadecida e adaptou e montou a história do Enterro da Cachorra. São os mesmos personagens, o texto é idêntico ao primeiro ato ao primeiro ato do espetáculo, a gente só adaptou para que a história tivesse o começo, meio e fim lá para não ficar perdida, né? Então, a gente fez... Eu assumi esse papel do Major Antônio Moraes e a gente começou a fazer algumas apresentações nas cidades e algumas apresentações em algumas indústrias por conta do vínculo que o Colégio SESC tem com a indústria. Além disso, né, além do projeto do Enterro da Cachorra que a gente estava desenvolvendo, surgiu a oportunidade da gente estar se inscrevendo no edital do Festival de Teatro de Paranavaí que aconteceu em 2014. Então nós fizemos um estudo aí de alguns textos e optamos por escolher um texto do Ariano Suassuna, porque já era um texto que a gente já estava acostumado com a leitura, né? Já estava acostumado com os sotaques, com as gírias e estilo de texto, né? Então, optamos por selecionar um texto do Ariano Suassuna, que no caso foi o Casamento Suspeitoso. Então, em 2014, a gente estava com o Enterro da Cachorra, começou a organizar, a montar o Casamento Suspeitoso para tentar uma inscrição no Festival de Teatro de Paranavaí. E o tempo eu lembro que era muito reduzido, então a gente tentou correr contra o tempo para terminar o espetáculo, para gravar, editar e fazer a inscrição do Festival de Teatro. Conseguimos terminar o espetáculo, né? Fizemos a inscrição, porém, infelizmente, sim, infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, né? Infelizmente a gente não foi contemplado com a aprovação do Festival de Teatro, porém, infelizmente a gente deu continuidade ao projeto, né? E realmente, no momento que a gente fez a inscrição, a gente já estava ciente, assim, que a gente tinha uma grande possibilidade de não ter aprovação da Fundação Cultural para ser selecionado, né? Pois muitos trabalhos sensacionais do Brasil todo estavam sendo inscritos para esse festival, então a gente já estava com uma consciência de que provavelmente a gente não passaria, mas tentamos. E também, se caso não passaríamos, nós iríamos dar continuidade ao trabalho para que no fim do ano a gente pudesse estrear ele de forma que deveria ser estreado, né? No teatro e tudo mais. Então a gente continuou com o espetáculo, terminamos eles e estreamos no Teatro Municipal em Paranavaí. Fizemos a estreia, o Casamento Suspeitoso, eu fui uma personagem feminina. Foi a Dona Guida, que era uma velha cadeirante de rodas, que tinha o pé todo enfaixado, rabugenta, chata e surda. Surda assim, moca, né? Que não escuta direito. Então foi um personagem bem difícil de fazer a pesquisa para montar esse personagem, né? Mas foi bem legal, foi bem interessante. Conseguimos montar ele ficou bem legal. Então nós montamos o Casamento Suspeitoso, também dando continuidade no Enterro da Cachorra. Apresentamos no fim do ano e próxima aí a data do Casamento Suspeitoso, um ou 2 meses depois, nós também estreamos uma apresentação do Dançarte, que foi o espetáculo Sentimentos, que daí já foi um projeto um pouco maior do que aquele do ano passado, que foi da linha do tempo.
e também estreamos no teatro. Aí, então, em 2014, nós desenvolvemos algumas atividades voltadas para esses dois grupos, né? O GT e o Dansarte. No caso do GT, nós fizemos algumas participações também na Virada Cultural de Paranavaí, com o espetáculo Casamento Suspeitoso e o Enterro da Cachorra, e algumas intervenções no trânsito, também um espetáculo menor que a gente montou de declamação, foi bem legal isso. Também fizemos parte do Overdose de teatro, também com os dois espetáculos, o Casamento Suspeitoso e no Enterro da Cachorra. E uma coisa legal no Casamento Suspeitoso é que, assim, a gente tinha muito amigo na época do colégio que assistia a gente e que lotava o teatro em todas as sessões que a gente fosse apresentar. E como, assim, era sempre a mesma história, a gente sempre tentava mudar alguma coisa no final. Então, no final do Casamento Suspeitoso, a gente tinha uma cena que a gente abriu um baú que tinha um tesouro. E cada sessão que a gente apresentou o Casamento Suspeitoso era um tesouro diferente. Então, no primeiro ano, na primeira apresentação, o tesouro foi uma tartaruga, né? Na segunda apresentação, o tesouro foi um coelho. Não, foi uma galinha. Que foi um trabalho para achar essa galinha. Então, foi uma galinha. E na terceira apresentação, foi um rato que estava dentro do baú do tesouro, sabe? Então, foi quando as pessoas iam assistir já pela segunda, terceira vez, já esperando o que vai ser o final, né? Que tesouro que vai ser. E era sempre uma coisa inesperada. Então, daí a gente apresentou no Overdose, na Virada Cultural. E também com o Dansarte, nós fizemos algumas apresentações também na Virada Cultural, né? Com algumas intervenções, alguns flash mobs no centro. E foi bem legal. Então, foi um ano, assim, que pra mim, que nunca tinha tido experiência com palcos grandes, com público grande, foi bem interessante, né? Assumi um papel de bastante responsabilidade no teatro. Foi bem legal. Além disso, por incentivo do Reinaldo e do Gabriel Roque, que eram um dos integrantes do GT na época, eu fiz minha primeira participação no concurso de declamação do Zé Maria, no Festival Zé Maria de Declamação. Então, declamei no Zé Maria e fui classificado a participar do FEMUP. Então, ganhei minha primeira barriguda no FEMUP no ano de 2014 e foi bem legal. Declamei uma poesia da Karina Lince, de Ilha Solteira, em São Paulo, e foi bem legal. Foi uma experiência bem nova, bem interessante, pois foi minha primeira vez declamando no Zé Maria, e já de primeira vez selecionado a participar de um festival grande, que é o FEMUP, né? Vindo artistas do Brasil todo participar, e declamadores excelentes. Quando eu tava assistindo, eu falava, eu declamei, fiquei assistindo os outros a declamar, falei, o que eu vim fazer aqui? E fui classificado, né, a participar do FEMUP. Foi um dos 12 declamadores classificados para participar do FEMUP, onde eu ganhei minha primeira barriguda. Tenho mais 3 dela, tenho mais 2, perdão. Então foi bem legal, foi um ano bem interessante e que a gente conseguiu fazer bastante coisa, né? Aí no ano de 2015, eu recebo o convite da Thalise, após eu fazer a seletiva do Varanda, da Varanda Companhia de Dança, eu recebo o convite da Thalise Schneider para fazer parte do corpo de bailarinos da Varanda Ceia de Dança, né? Então, em 2015 eu começo a fazer parte da Varanda, aí em 2015 já o Dansarte ele passa a não existir mais, por conta de outras questões do colégio, né? Então o Dansarte ele acaba e eu começo a fazer parte do Varanda. Então, começo a fazer parte do Varanda, aí a gente tem alguns ensaios no começo do ano, mas por conta da minha carga horária do ensino médio e da carga horária do curso profissionalizante, eu ainda no caso era menor de idade, não consegui conciliar muito bem os horários, então fiquei um pouco afastado do Varanda em relação às apresentações. Conseguimos fazer alguma outra apresentação aí, mas não foi da forma que eu gostaria de ser. Então, Varanda, ele foi... Eu comecei a fazer parte do Varanda nesse ano, mas foi algumas participações menores, né? Aí, também no ano de 2015, a gente inicia um novo projeto no GT Os Protagonistas, porque alguns atores do GT se formam no ensino médio, que na mesma história lá do Casamento Suspeito, do Enterro da Cachorra, ela acontece com o Casamento Suspeitoso. Só que daí, pra gente montar um espetáculo grande, do zero de novo, com outras pessoas, a gente resolve escolher um novo texto do Ariano Suassuna também e montar uma peça nova, que no caso foi o Santo e a Porca.
o Santa Porca, e também a gente deu continuidade no Enterro da Cachorra. Um ator tinha saído, e nesse caso desse ano, no Enterro da Cachorra, como eu era o Major Antônio Moraes até esse ano, o personagem que fazia o João Grilo, que era o Gabriel Roque, ele sai do grupo, porque ele vai morar em Maringá para fazer faculdade. Ele sai do grupo, então eu assumo o papel do João Grilo, e entra um integrante novo e começa a fazer parte do GT, assumindo o papel do Major Antônio Moraes, que era meu. Eu começo a fazer parte eu mudo de papel e a gente continua dando continuidade no projeto. A gente fez algumas apresentações em outras cidades, em alguns eventos do colégio, e foi levando assim até o primeiro semestre. A gente apresentou o Casamento Suspeito, o Enterro da Cachorra, perdão. Aí também a gente começa a pensar, aí como a gente tinha feito uma apresentação que foi legal, que a gente recebeu bastante elogios no ano anterior no teatro, né? Então a gente já começou a pensar, e aí, qual vai ser o nosso espetáculo do ano de 2015, né? O espetáculo de fim de ano, grande. Então nós optamos por fazer também um texto do Ariano Suassuna, que foi o Santa e a Porca. Porém que nesse ano a gente não tinha mais o apoio do colégio, né? Então a gente passa a ter o apoio da Fundação Cultural, que sediou a Casa da Cultura para a gente desenvolver os ensaios. Então a gente não tinha recurso financeiro para desenvolver o projeto, então a gente resolve, a partir de algumas coisas que a gente viu na internet, a gente pensa assim, que tal a gente fazer uma vaquinha online para montar esse projeto, né? Então a gente montou uma vaquinha online lá, com a meta de R$ 1.500 para conseguir montar o espetáculo. A gente tinha 3 meses a vaquinha ela ficava aberta, a gente só retirava o dinheiro no caso se a meta fosse alcançada. A gente conseguiu a meta e conseguimos montar o espetáculo. Porém, nesse período que a gente estava montando, ainda aguardando a meta, né, nós damos continuidade na produção do espetáculo, porque eram 3 meses. A gente ficar 3 meses parados aí sem montar nada é muito tempo, né? Então a gente continuou e a gente colocou na cabeça assim, ó, com ou sem apoio, né, com ou sem a vaquinha, nós vamos dar continuidade ao projeto e vamos apresentar no fim do ano de acordo com a nossa realidade. Mas graças a Deus nós fomos contemplados, né? Conseguimos atingir a meta, conseguimos até um pouco mais da meta e deu tudo certo. Então a gente montou já aí o Santa e a Porca do jeito dos protagonistas, e também continuamos com com o Enterro da Cachorra. Então nós estreamos aí o Santa e a Porca no fim do ano, no teatro também, lotamos a casa algumas vezes. Fizemos algumas apresentações sem pensar no cachê, pensando somente assim, pagar o aluguel do teatro e fazer alguma coisa pra comunidade. Então a gente cobrava um cachê bem baratinho só para pagar o aluguel do teatro, e em troca disso a gente pedia um quilo de alimento para doar a alguma instituição, para doar aos necessitados. Então a gente fez algumas apresentações nesse estilo em Paranavaí. Também participamos do Overdose Teatro no ano de 2015. Participamos com o Santa e a Porca. E também eu participei com o monólogo autoral, que no caso eu dei continuidade à personagem da Dona Guida, que foi o do Casamento Suspeitoso, que o pessoal falou assim, Igor, você tem que montar alguma coisa com essa personagem, porque ela foi muito legal e tal. Então eu falei, aí surgiu a oportunidade do Overdose, eu conversando lá com o Reinaldo, tá? Daí a gente montou um monólogo aí de aproximadamente 20 minutos com a personagem da Dona Guida, que daí é uma história diferente, ela já não tem mais o pé bichado, foi bem legal. Aí foi onde eu ganhei esse troféuzinho, né, do Overdose de Teatro. Nós temos o grupo, ele tem 2, na verdade tem mais, né, mas desse ano aí o do meu monólogo ficou comigo e o do Santa e a Porca ficou com a Bia. Aí outra curiosidade sobre o Santa e a Porca também, né, eu não sei como, mas a gente viu, mexendo na internet, né, a gente viu um evento que tem todo ano, que pelo menos tinha todo ano na UEM, que era a temporada universitária de teatro, que era promovida pelo curso de artes cênicas na UEM. Então era uma semana de teatro que acontecia lá no teatro da UEM. E eu não sei como, era um evento destinado a universitários, eu não sei como e por que nós conseguimos uma apresentação lá na UEM, né, nesse evento acadêmico. Aí fomos pra lá, só que assim, a gente assinou o contrato, tudo lá com os organizadores. A gente receberia um cachê
A gente receberia a bilheteria como forma de cachê, né? E então assim, ó, a gente tinha um dinheiro do caixa que tinha sobrado da estreia do nosso espetáculo em Paranavaí. Eu falei assim, ó, vamos pagar uma van, né? Que daí a gente consegue levar todo o cenário, toda a estrutura pra lá e a gente consegue apresentar. E o cachê a gente abate no valor, né? Da van. Então, daí a gente falou, então vamos, né? Legal. Chegou lá em Maringá, de cachê, nós recebemos R$ 72 de cachê. Esse foi o nosso cachê de uma apresentação. Então, assim, a van ela foi R$ 300, nós recebemos R$ 72, que foi que pagamos um McDonald's para cada um dos atores e o motorista da van, né? Foi isso que a gente recebeu aquele dia. Mas, assim, a experiência foi sensacional. A gente apresentar para quem realmente estuda arte, estudantes do ensino médio, que era na maioria dos participantes, o sonho era fazer artes cênicas na época e tal. E a gente ter ido para Maringá apresentar isso para as pessoas da arte, né? Foi bem legal. E foi uma experiência bem interessante. A gente não ganhou dinheiro, mas a gente ganhou muita experiência e muita história boa para contar. Aí também nesse ano eu participei do Zé Maria e também consegui participar do meu segundo FEMUP, declamando uma poesia da Milena Vargas de Oliveira, uma escritora de Curitiba, onde participei do 50º FEMUP. Foi um FEMUP muito interessante, muito legal de participar. Já tinha mais amizade com o pessoal da Fundação Cultural, então foi bem legal. A gente ganhou o troféu Barrigu das 10 antologias e também esse ano passa a ser por meio de um pendrive, né? Então foi um pendrive, as obras do FEMUP elas foram entregues em um pendrive pra gente no formato de uma barrigudinha. Foi bem legal. E tá até hoje guardado assim, nem uso, pra não ter o risco de perder. Então daí 2015 foi isso. E foi um ano muito legal, foi um ano muito divertido. Santa Porca foi um espetáculo que eu amei ter feito parte. A personagem que eu estrelei foi a personagem principal, né? Foi a Caroba, que era uma empregada doméstica e que ela, coitada, sofria na mão do seu patrão, do seu Euricão, que era um velho rabugento, avarento, que não pagava o salário dela. E no final, a Caroba, junto com seu namorado, o Pinhão, que era um Bruno Ruiz, resolve dar o golpe no seu Euricão, dá o golpe assim, entre aspas, né? Rouba todo o dinheiro que ele tá guardado e pega pra eles como forma de pagamento de todos esses anos que ela trabalhou de graça na casa dele, né? Então foi um espetáculo bem legal e a gente conseguiu apresentar em algumas cidades da região, foi bem interessante. E foi um espetáculo que a gente tem gravado e tá tendo um maior, tipo assim, tá tendo um maior sucessinho na internet, né? Principalmente agora na pandemia, as visualizações deles cresceram bastante, tem alguns professores indicando, né? Porque é uma obra literária brasileira. E os professores estão indicando para os alunos a assistir. Bem legal isso, né? E a gente recebe mensagem até hoje de algumas pessoas elogiando o nosso trabalho. Em 2016, eu ingresso na faculdade, né? Começo a fazer o curso de Educação Física na Universidade Estadual do Paraná. Aí, no caso, neste ano, por conta da maioria dos alunos que faziam parte do GT, foram para a universidade. Então o Luiz Paulo ele foi para Maringá, eu e a Bia continuamos em Paranavaí na Educação Física, o Bruno já estava cursando Educação Física, então os nossos horários, a gente não conseguiu um horário mais em comum, em consenso, para conseguirmos ensaiar. Então no ano de 2016 o GT encerra suas atividades, a gente tem tudo ainda na internet, não tem dó de apagar, né, porque foi uma época muito gostosa pra gente. Então o GT encerra suas atividades em 2016, aí eu começo a minha vida acadêmica, né? E na vida acadêmica eu achei que iria parar um pouco a arte, mas graças a Deus não parou, né? Já logo de início eu fiz amizade com uma professora do campus, do curso de Educação Física do campus, que desenvolveu alguns projetos artísticos, a professora Meire, que daí já comecei junto com ela a organizar aí o intervalo cultural, participei da maioria dos intervalos, eu participei como artista, né? Além disso, eventos da Educação Física Show, eventos que o próprio curso de Educação Física, noites culturais, né? Que o curso de Educação Física ele promovia, eu participei também. E além disso, eu recebi o convite da professora Maria Tereza a fazer parte do grupo, recebi o convite da professora Maria Tereza a fazer parte do grupo de dança Maria Tereza Fávaro,
para interpretar um personagem na adaptação da Broadway que ela iria fazer. No caso, neste ano foi uma adaptação do musical do Rei Leão, e ela me convidou para assumir o personagem do Timão, né? Então, assim, ela não me conhecia, então ela não foi direto, Igor, você vai fazer esse personagem e tal. Não. Aí ela pegou, fez uma seletiva lá, né? Fez um teste, me passou o roteiro lá da cena que eu deveria fazer para ela, e fomos, né? E foi uma tarefa difícil, porque assim, eu estava acostumado até então a atuar com minha própria voz, com meu próprio corpo, né? Assim, atuar com os meus próprios trejeitos. Porém, no caso do musical, como era um espetáculo de dança que iria ter o teatro incluso nisso, ela optou por não fazer questões de voz, né? A voz natural do ator. Então foi feito através da dublagem, por conta de não conseguir o número de atores que precisaria ter no musical, né, completo. Então ela opta pra gente fazer a dublagem das falas originais do filme. Então, assim, foi uma tarefa difícil, porque dublar é muito difícil. Mas deu certo. Daí, assim, o convite veio pra eu ser o Timão, né? Desenvolvendo o Timão lá. E o personagem, o ator que ia fazer o Mufasa era um ator de Maringá. Estava tudo certo, confirmado, assim, mas por questões de cronograma, de horário de escolas de dança, ele não conseguiu assumir o papel. Isso questão de faltando um mês pra estreia do espetáculo. E aí, o que faz, né? E assim, nos ensaios, quando faltava algum personagem ou outro, era sempre eu e o Bruno que a gente substituía todo mundo. Como a gente tava no segundo ato inteiro do espetáculo, a gente, querendo ou não, a gente tava no começo lá e ficava o dia todo. E a gente ajudava as crianças e as outras pessoas que não tinham tanta experiência também com o palco, né? Então, aí pensando, né... O que a gente vai fazer, né? Cadê o Mufasa? Quem vai ser o Mufasa? Chamamos mais uma ou duas pessoas pra tentar fazer o papel. Não tava saindo, não tava ficando legal. Aí pensando assim, saiu aquele start assim na cabeça. Daí assim, gente, o Timão, ele só aparece depois que o Mufasa morre, né? O Mufasa morre, aí o Timão vai lá e acha o Simba, né? Aí a Maíra falou assim, Igor, você consegue fazer o Mufasa? Eu falei assim, olha, consigo. Se tiver aí 30 segundinhos a mais, 1 minutinho a mais aí pra eu trocar de roupa. Porque assim, o Mufasa morre na última cena, a primeira cena, o primeiro personagem que entra em cena é o Timão. Se tiver alguma coisa aí que eu consiga, uma dança, alguma coisa que eu consiga me trocar, consigo de boa. Falou assim, um blackout, será que dá? Dá, deu. Então assim, 1 mês antes pra estrear o espetáculo, assumi o papel do Mufasa, então foi bem legal, assim, daí eu era Mufasa, eu era leão até o primeiro ato do espetáculo, morri, volto suricato, né? Então foi bem legal. Aí, além disso, nesse ano eu consegui realmente fazer parte do Varanda. A gente desenvolveu 2 projetos, o Indubitável e o espetáculo Existência. Nós começamos a organizar o Existência. O Indubitável nós apresentamos em Maringá e o Existência nós apresentamos em Paranavaí. E, na verdade, em 2016, nós apresentamos o Existência em Maringá. Fizemos a estreia em Maringá e nós readaptamos ele para 2017 em Paranavaí. Então 2017 foi isso, né? 2016, perdão, foi isso. E continuei participando de alguns projetos na faculdade, assim, que não são tão relevantes, mas a gente conseguiu fazer algumas coisas legais. Aí, a partir desse ano, daí eu saio do GT, né? Mas aí começo a fazer parte já mais ativo do Varanda e do grupo de dança Maria Tereza Martins, grupo de dança Maria Tereza Favre. Aí no ano de 2016 eu participei do Zé Maria, mas não fui classificado. Não estava preparado, muita coisa da faculdade, muita coisa envolvida. Eu não me preparei da forma que eu deveria ter me preparado, mas participei do festival, né? Em 2017, daí a gente continuou dando continuidade a alguns trabalhos do Varanda. Daí, no caso, a gente remonta o Existência com o maior número de bailarinos, daí pra gente fazer a nossa estreia em Paranavaí. 2017 também foi um ano bem complicado pra mim, porque em fevereiro de 2017, no campeonato de voleibol misto em Paranavaí, no Civon, no último jogo, disputa de 3º e 4º lugar, no último set do jogo, eu machuco meu joelho esquerdo. Faço uma ruptura do ligamento cruzado anterior e fico proibido de fazer parte de praticar esporte, dançar e tal. Coisas desse estilo eu tava proibido, né? E pra eu poder voltar a fazer parte dessas atividades, eu teria que fazer uma cirurgia
No caso, não foi uma cirurgia barata. E na época eu não tinha condições, nem os meus pais tinham condições da gente fazer essa cirurgia de início, né? Então, nesse primeiro ano a gente guardou o dinheiro, fez algumas economias para conseguir fazer essa cirurgia no ano seguinte. Porém, né, assim, eu tava com o ligamento rompido e eu não conseguia parar de uma hora para outra todas as minhas atividades, né? Então eu fiquei um período aí afastado, só indo assistir os ensaios, porque para ter o contato com o pessoal, para não surtar, né? E aos poucos eu fui voltando pro Varanda, daí a gente começou a remontar o Existência, fiquei em algumas coreografias que eu conseguia dançar tranquilo, sem que o meu joelho não afetasse na coreografia, né? E também no grupo de dança Maria Teresa Favro, eu continuei também da mesma forma que o Varanda, participando de algumas coreografias menos elaboradas que eu conseguisse, que não exigisse tanto de mim, né? Então, assim, montamos o Existência no Varanda. No caso da Maria Teresa, eu participei da montagem do espetáculo Popstar, onde eu fui o Michael Jackson, né? Foi um espetáculo que a gente homenageou os reis do pop, do mundial. Beyoncé, Madonna, Michael Jackson, Bruno Mars, vários artistas. E eu, no caso, nesse ano, eu dei vida ao papel do Michael Jackson na coreografia do Thriller. E também fui o bailarino da Madonna em 2 coreografias. E foram coreografias, assim, mais tranquilas, né? Que eu consegui participar. Além disso, no ano de 2017, eu começo a fazer parte do grupo dos médicos do humor, né? Faço a seletiva, faço a formação e começo a fazer parte do Médicos do Humor. E juntamente ao Médicos do Humor, eu começo a fazer parte da CIA Avenil de Teatro, né? Que como parte da formação dos Médicos do Humor, a gente organiza uma apresentação de fim de ano, que foi um espetáculo espetaculoso, provavelmente espetacular, que a gente estreia em 2017, mas a gente vai remontar ele lá em 2019, no edital de apoio à cultura. Então, de forma geral, foi isso, 2017. Foi um ano um pouco mais calmo, mas que eu consegui fazer algumas coisas. E em 2018 é o ano em que eu faço a minha cirurgia no joelho. Então aí realmente eu tive que ficar um tempo muito parado, né? Tive que me afastar do Médicos do Humor, tive que me afastar do grupo de dança da Maria Teresa e também do Varanda. Nesse ano não fiz nenhuma apresentação com o Varanda, por conta da cirurgia, né? Eu tive que ficar 6 meses, de 6 a 8 meses sem prática nenhuma de esporte, e após isso ter que voltar aos poucos, não voltar da intensidade que eu tava, né? Então daí no ano de 2018, aí no final do ano eu retorno ao Médicos do Humor, né? Apenas com os plantões no hospital, por convite também da Maria Teresa, assim, com as adaptações, com algumas coreografias mais fáceis, mais tranquilas, com uma intensidade menor. Eu também faço parte do espetáculo de fim de ano, que foi o espetáculo Os Melhores Anos de Nossas Vidas, onde eu participei de da coreografia em que eu encenei um dos Backstreet Boys, e também fui um dos bailarinos lá do musical Grease. Foi bem mais tranquilo que os outros anos, né? Mas ainda consegui fazer algumas coisas. Aí já no ano de 2019 foi um ano de muita coisa nova, tanto pra mim quanto pros meus amigos que estavam comigo nesse período, né? Porque até então a gente ganhava realmente dinheiro participando de editais de outras cidades, editais de Maringá, e fazendo apresentações por fora, né? Aí no ano de 2019, no segundo semestre, surge a oportunidade da gente fazer algumas apresentações, de a gente concorrer, na verdade, ao edital de incentivo à cultura, que a Fundação Cultural ofertou no segundo semestre. Então a gente, conversando lá, o Varanda, a gente estava montando um espetáculo já para estrear no fim do ano, né? Aí surgiu a oportunidade da gente inscrever, como lá em 2014 do Festival de Teatro, surgiu a oportunidade da Lei de Incentivo à Cultura de Paranavaí. Então no Varanda a gente desenvolveu o espetáculo Sentimentos. Aí no caso eu escrevi o projeto e a gente desenvolveu e fomos contemplados, foi muito legal. No caso e o Vinil, a gente montou um grupo lá mais reduzido, atendendo as normas lá que o edital exigia, né, dos participantes. E também nós escrevemos um projeto para tá submetendo a esse edital. Aí nós fomos contemplados pelos 2 editais,
né, pelos dois projetos, tanto do Varanda Simplesmente, quanto do Vinil, que foi o espetáculo espetaculoso, provavelmente espetacular. Que para ambos os projetos, a proposta que eu propus e o grupo topou e foi legal, foram os que era um espetáculo de circulação, onde a gente apresentava em diferentes pontos da cidade, e principalmente pontos onde as pessoas não têm tanto acesso a esse tipo de cultura, porque são bairros mais afastados, e que as pessoas conseguissem assistir espetáculos de dança e de teatro em lugares alternativos a não ser o Teatro Municipal. Então, no caso do Varanda, nós apresentamos na Vila Operária, no Jardim Morumbi, na Praça dos Pioneiros, que foi a apresentação final, no Jardim Sumaré, no Distrito do Sumaré e também no Distrito de Graciosa, né? O único lugar que a gente tinha um palco foi no Jardim Morumbi, que a gente conseguiu um apoio da Unespar, e que a gente conseguiu conciliar as duas, a apresentação do Varanda junto com a abertura de um evento lá. Então a gente conseguiu atender tanto a população acadêmica quanto a população do bairro do Morumbi. Então a gente conseguiu atender um público legal. Já o caso do Vinil, também seguimos a mesma proposta, atendendo o bairro do Jardim Morumbi. Aí no caso lá foi numa pracinha, foi um teatro de rua, numa pracinha do Jardim Morumbi. No Jardim P, a gente conseguiu também uma apresentação no Jardim P. Também fizemos uma apresentação na Praça dos Pioneiros. E outros dois lugares que eu não estou me recordando agora, que eu tenho que olhar o edital lá para lembrar. Mas foram bem legais, a gente teve um feedback bem legal do público e assim, conseguimos receber por isso, né? Colocamos um cachê aí pros atores, então a gente ganhou por isso, então foi bem legal. E assim, as outras pessoas que participaram também ficaram bastante contentes para fazendo parte desse projeto, né? E além disso, do Varanda, do Vinil, também com o grupo de dança Maria Tereza, dei continuidade. Aí, no caso, neste ano, eu não participei do FEMUP, nem do Zé Maria, né? No caso deste ano, daí no espetáculo de dança da Maria Tereza de fim de ano, foi em homenagem aos 20 anos do grupo. Então a gente pôde reviver alguns papéis que já foram levados ao palco, né, pela Maria Tereza. Aí no caso eu voltei com o papel do Timão, né, numa coreografia que relembrou o espetáculo do Timão e Pumba. Fui um bailarino numa coreografia que voltou ao espetáculo do circo. Também devido ao personagem do Tarzan, que foi bem legal. E outras também dancei Moulin Rouge. Foram algumas coreografias bem legais, assim, e foi bem interessante, né? Aí a gente encerra 2019 com esses 3 espetáculos, né? O do Varanda, o do Vinil e o da Maria Tereza. E foi um ano, assim, muito bom pra gente, que a gente conseguiu alguns recursos financeiros para que a gente conseguisse colocar tudo isso tudo isso em prática, né? Aí já no ano de 2020, a gente tinha bastante projetos no Varanda, né? Para dar continuidade, novos espetáculos, Maria Tereza também. Porém, veio pandemia e pegou a gente, todo mundo desprevenido, principalmente as pessoas do meio da arte, que precisam do público para sobreviver, né? Para desenvolver seus projetos, mas não conseguimos desenvolver nada. Na verdade, alguns grupos conseguiram desenvolver, porém eu precisei trabalhar nesse meio para conseguir ajudar os pais em casa, para conseguir me ajudar a manter em Paranavaí. Então precisei trabalhar em alguns horários diferentes. Então até no começo do ano continuei fazendo algumas aulas de dança com a Maria Tereza. Quando passou a ser as aulas online, consegui algumas, mas infelizmente tive que me afastar e me dedicar ao meu trabalho para conseguir me manter em Paranavaí. Então 2020 eu não me recordo de ter montado nada relevante assim para o meu currículo de artista. Mas assim, espero que em 2021, com ou sem coronavírus, preferencialmente sem coronavírus, né, eu consiga voltar a algumas atividades com Varanda, consiga voltar a minha atividade com o grupo de dança Maria Tereza,
quem sabe voltar com o teatro, né? Conseguir alguns atores novos e desenvolver alguns novos projetos para que eu não pare com a arte, né? Porque a arte, ela me levou, a cultura me levou para lugares, assim, muito, muito legais, para cidades muito interessantes, conheci pessoas incríveis, que eu não queria que de uma hora para outra, assim, parasse, né? Então, que venha 2021. Essa foi a minha história, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser saber um pouco mais sobre mim, é só estar entrando em contato comigo através das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Estou aberto a contar mais a minha história para vocês, beleza? Muito obrigado e até breve.